colonial português, assinalamos hoje o Dia das Forças Armadas de Moçambique. Por isso, permite-me, Excelência, que em nome da Comissão Nacional de Títulos Honoríficos e Condecorações, congratule os veteranos da luta de libertação de Moçambique, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e o povo moçambicano pela passagem desta data histórica. Minhas senhoras e meus senhores, celebramos esta data única na história do povo moçambicano, inspirados nos sacrifícios e entrega da geração dos veteranos da luta de libertação de Moçambique, que contribuíram para a edificação de um Estado que representa os interesses de todos os moçambicanos. Inspirados nos feitos da geração de 25 de setembro, o povo moçambicano tem continuado a lutar por um Moçambique melhor. Neste processo, têm surgido pessoas singulares e coletivas que se notabilizam em ações de desenvolvimento socioeconômico, cultural, desportivo, na proteção ambiental, na defesa da pátria e na consolidação da paz. O Governo da República de Moçambique, atento ao empenho extraordinário destas pessoas singulares e coletivas, tem, à luz da Lei 10/2011, de 13 de julho, exaltado e reconhecido oficialmente os atos excepcionais de cada um como forma de manter sempre vivos os valores que os mais destacados filhos de Moçambique corporizam. Temos a certeza de que, com estes atos de reconhecimento oficial, está-se a promover um ambiente que incentiva o amor ao trabalho, a criatividade e a inovação, alicerces do progresso e do bem-estar. Assim, ao nível mais alto da magistratura da nação moçambicana, o Governo estabeleceu o sistema de títulos honoríficos e condecorações, instrumento que contribui para o engrandecimento e fortalecimento da sociedade e da pátria moçambicana. As condecorações são concedidas em reconhecimento de serviços ou atos de grande relevo e instituem-se em homenagem a uma personalidade, instituição, área de atividade ou data histórica. Neste contexto, aproveitamos esta ocasião para congratularmos os agraciados pelos atos meritórios e feitos excepcionais que muito nos honram. Estamos cientes que os receptores deste reconhecimento saberão honrar a condecoração recebida, mantendo-se coerentes com a causa, valores e motivações que levaram à sua galardoação. Muito obrigado. Muito obrigado. De seguida, convido o excelentíssimo senhor Joel das Neves Tembe, membro da Comissão Nacional de Títulos Honoríficos e Condecorações, para proceder à leitura dos decretos presidenciais que atribuem galardões nas seguintes categorias. Ordem Samora Moisés Machel, primeiro grau. Ordem Samora Moisés Machel, segundo grau. Ordem Militar 25 de setembro, primeiro grau. Ordem 4 de outubro, primeiro grau. Medalha Veterano da Luta de Libertação de Moçambique. Medalha de Mérito Militar. Medalha de Mérito da Ciência e Tecnologia. Medalha de Mérito Desportivo e Medalha de Mérito de Ambiente. Faz favor. Presidência da República. Decreto Presidencial número 26/2020, de 22 de setembro. O fortalecimento da pátria moçambicana exige elevados níveis de empenho pessoal e de dinamismo na direção de organismos estratégicos, de coragem, sacrifício e patriotismo.
São estas as virtudes que caracterizam alguns organismos e cidadãos nacionais no desempenho da sua missão e responsabilidades, particularmente no âmbito da edificação e fortalecimento do Estado moçambicano, no comando e direção de unidades e ações de seguro da defesa e segurança, no combate contra a corrupção, contra todas as formas de discriminação e segregação, concorrendo deste modo para a manutenção do ambiente propício para o incremento de investimento nacional e estrangeiro em prol do desenvolvimento e o progresso. Em reconhecimento dos atos excepcionais de coragem, sacrifício, empenho pessoal e institucional, dinamismo de direção demonstrados em prol da pátria moçambicana, usando da competência que me é conferida ao abrigo da linha L do artigo 158 da Constituição da República, conjugado com o número 1 do artigo 39 da Lei nº 10/2011, de 13 de julho, decreto. Artigo 1. Atribuir a Ordem Samora Moisés Machel do 1º grau a Eduardo Joaquim Mulembwe. Artigo 2. O presente decreto presidencial entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se. Maputo, 22 de setembro de 2020. O Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosso. Passo a chamar o galardoando para as insígnias. Eduardo Joaquim Mulembwe. Já foi presidente da Assembleia da República de Moçambique, que hoje continua no Parlamento como deputado. Eduardo Mulembwe, político, figura de reconhecido mérito. Decreto presidencial número 27/2020, de 22 de setembro. O fortalecimento da pátria moçambicana exige elevados níveis de empenho pessoal e de dinamismo na direção de organismos estratégicos, de coragem, sacrifício e patriotismo. São estas as virtudes que caracterizam alguns organismos e cidadãos nacionais no desempenho da sua missão e responsabilidades, particularmente no âmbito da edificação e fortalecimento do Estado moçambicano, no comando e direção de unidades e ações de seguramento da defesa e segurança, no combate contra a corrupção, contra todas as formas de discriminação e segregação, concorrendo deste modo para a manutenção do ambiente propício para o incremento do investimento nacional e estrangeiro em prol do desenvolvimento e o progresso. Em reconhecimento dos atos excepcionais de coragem, sacrifício, empenho pessoal e institucional, dinamismo de direção demonstrado em prol da pátria moçambicana, usando da competência que me é conferida ao abrigo da linha L do artigo 158 da Constituição da República, conjugado com o número 1 do artigo 39 da Lei 10/2011, de 13 de julho, decreto. Artigo 1. Atribuir a Ordem Samora Moisés Machel do 2º grau a Filipe José Couto. Artigo 2. O presente decreto presidencial entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se. Maputo, 22 de setembro de 2020. O Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosso. Passo a chamar o Sr. Filipe José Couto a receber as insígnias. Filipe Couto, ou seja, Padre Couto, antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, uma figura subejamente conhecida nos meandros académicos nacionais, uma figura com personalidade própria. Hoje é reconhecida pelo Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Inhosso, mesmo a propósito das comemorações de 25 de setembro, Dia das Forças Armadas de Moçambique. Padre Couto hoje é reconhecido pelos feitos por ele desenvolvido, recebeu
Decreto Presidencial número 28/2020, de 22 de setembro. A luta de libertação nacional e a defesa da pátria moçambicana são processos históricos cujos avanços e triunfos são o resultado dos atos extraordinários de heroísmo, de abnegação, de valentia e coragem consentidos por vários cidadãos nacionais. São estes os méritos excepcionais revelados por alguns moçambicanos heróicos que, de forma direta ou indireta, fizeram parte ativa da gesta que culminou com a conquista da independência nacional de Moçambique. Alcançada a independência nacional, estes concidadãos prosseguem a sua participação na reconstrução nacional, promoção do desenvolvimento social e econômico integrado e sustentável, na defesa da soberania do Estado de Direito em Moçambique e no apoio das causas pela liberdade e paz no mundo. Em reconhecimento dos méritos relevantes na luta de libertação nacional, na defesa da soberania e integridade territorial, na participação nas ações de fortalecimento da pátria moçambicana, no uso da competência que me é conferida ao abrigo da linha L do artigo 158 da Constituição da República, conjugado com o número 1 do artigo 39 da Lei nº 10/2011, de 13 de julho, decreto. Artigo 1. Atribuir a Ordem Militar 25 de setembro do 1º grau a Joaquim Américo Paulo Maquival, a título póstumo. Artigo 2. O presente decreto presidencial entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se, Maputo, 22 de setembro de 2020. O Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosso. Passo a chamar representante de Joaquim Américo Paulo Maquival para receber as insígnias. José Américo Paulo Maquival, com a ordem militar de 25 de setembro do 1º grau, está a senhora que representa esta personalidade hoje distinguida pelo chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Inhosso. Em reconhecimento de atos extraordinários e empenho pessoal na luta pela preservação da paz, da concórdia e na promoção dos valores da paz, inclusão sociopolítica e cidadania no país, por decreto presidencial número 5/2014, de 3 de fevereiro, foi atribuída a ordem 4 de outubro do 1º grau a Raul Manuel Domingos. Passo a chamar o Sr. Raul Manuel Domingos para a recepção das insígnias. Hoje, 25 de setembro, o país já está em festa. Moçambique celebra 56 anos do início da luta de libertação nacional. Decreto Presidencial número 29/2020, de 22 de setembro. A medalha Veterano da Luta de Libertação de Moçambique é atribuída com o objetivo de valorizar a participação consequente na luta de libertação nacional, no engajamento patriótico, na edificação, na consolidação e desenvolvimento da República de Moçambique. O processo da luta de libertação foi um ato que requereu coragem e sacrifícios incomensuráveis consentidos por cidadãos nacionais com vista a libertar o povo moçambicano do jugo colonial. Em reconhecimento da participação ativa na luta de libertação da pátria moçambicana,
nas frentes da luta armada ou clandestina, do combate diplomático e da informação e propaganda, da batalha pelo triunfo da independência, bem como do esforço abnegado, tendendo a valorizar as conquistas da independência nacional, da moçambicanidade e do desenvolvimento nacional. No uso da competência que me é conferida pela linha L do artigo 158 da Constituição da República de Moçambique, conjugada com o número 1 do artigo 39 da Lei 10/2011, de 13 de julho, decreto. Artigo 1. Atribuir a medalha veterano da luta de libertação de Moçambique a Antônio Rafael Ibrahim, Benjamin Jorge Mate, Francisco Manjor Cundiza, Helena Alficha, Henriques Rassau Samaque, Isabel Pedro Gouveia, José Cumbe, Matilde Estevão Bento, Ministra Manejo Tausen, Mouzinho Ferrão, Pita Berro Canhemba, Severino Saba Macapela, Terezinha Paulo Gaspar, Tomás Suizane Basílio Calecano, Zianja Mapurangue Zacarias. Artigo 2. O presente decreto presidencial entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se, Maputo, 22 de setembro de 2020, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Passo a chamar, um a um, os condecorandos para levantar e receber as suas insígnias. Antônio Rafael Ibrahim. A luta de libertação nacional foi desencadeada pela Frente de Libertação de Moçambique em 1964, mas há que referir que antes do início da luta de libertação nacional houve um movimento preparativo desta luta. Recorde-se que foi realizado de 23 a 26 de setembro de 1962 o primeiro congresso da Frelimo em território tanzaniano, marcando provavelmente o percurso da luta de libertação nacional Benjamin rumo à Jorge independência de Moçambique. Foi um congresso que basicamente as suas decisões e diretivas culminaram com o início da luta de libertação nacional em 1964, que culminou com a assinatura dos acordos de Lusaka em 1974 e posteriormente com a proclamação da independência de Moçambique em 1975. Esta proclamação que foi feita pelo presidente Samora Machel no estádio da Machava, aqui na cidade de Maputo. Há que referir que hoje serão distinguidas Francisco Manjor Cundiza, de 1.500 personalidades. Esta que é a cerimónia central e depois para as províncias algumas personalidades vão também receber estas insígnias e títulos honoríficos, mesmo a propósito das celebrações de 25 de setembro, data em que teve início a luta de libertação de Moçambique. Este evento decorre sobre fortes medidas de prevenção da Covid-19, de tal forma que o número de convidados aqui presentes é extremamente Helena reduzido. Alficha. Estão aqui presentes algumas figuras que fazem parte do corpo do governo, a referenciar a presença do primeiro-ministro moçambicano e de alguns ministros, como é o caso do ministro do Interior, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o ministro dos Combatentes, alguns quadros e oficiais superiores das Forças Armadas de Defesa
alguns combatentes que se destacaram no processo da luta de libertação nacional, tal como é o caso do general Chipande, do antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Portanto, são figuras que marcam de forma indelével o processo da luta de libertação de Moçambique e o próprio processo de desenvolvimento. Um país que neste momento enfrenta diversas dificuldades impostas pelos ataques terroristas em Cabo Delgado, em alguns distritos, neste caso de Cabo Delgado, ataques da junta militar às províncias de Sofala. Isabel Pedro Gouveia. O desvinculo forçou ao governo, neste caso a Procuradoria-Geral da República, a submeter uma proposta para a criação de tribunais específicos, tribunais esses que vão estar a lidar-se com casos de terrorismo no país, numa altura em que o país, até o ano passado, o primeiro grupo de pessoas supostamente envolvidas em casos macabros na província de Cabo Delgado já foram e condenados. Este é um dos momentos mais altos desta cerimônia. Cerimônia esta que vai se passando aqui as insígnias e alguns títulos honoríficos, alguns atores que se destacaram durante a luta de libertação nacional, luta esta que durou 10 anos, que culminou com a assinatura de acordos de Lusaka. Acordo de Lusaka a 7 de setembro, uma data é que este ano o Presidente da República, que orientou as cerimônias centrais na província da Zambésia, concretamente em Climane, também condecorou 29 atores da luta de libertação nacional, como também de alguns protagonistas de desenvolvimento socioeconômico Matilde Estevão Bento. Esta cerimônia acontece em forma de réplica em todas as capitais provinciais do país, com a entrega desses títulos. Esta, como vimos já bem, Eduardo Joaquim Mulambwe, um dos presidentes da Assembleia da República, hoje também deputado da Casa Magna do Povo, foi o primeiro a receber as insígnias e o título honorífico, concretamente da Ordem Samuel Machel do primeiro grau. Ainda aqui, das figuras aqui convidadas para esta cerimônia, pode-se destacar alguns que vão receber medalhas relacionadas com a Ordem Militar 25 de setembro, ou 4 de outubro. Mérito militar, ciência, tecnologia e mérito do desporto. Esta cerimônia, de facto, acontece num ambiente atípico, como bem disse o colega, é o desvilanculo, porque a pandemia viral, falo da Covid-19, que continua a ceifar vidas humanas no mundo. E Moçambique, envolvidos 6 meses, já ultrapassamos a barreira de 50 óbitos devido à Covid-19. Mas uma nota importante sobre esta doença: Moçambique tem acima de 60% de doentes que já recuperaram desta doença, mas medidas ligadas a medidas para a observância de medidas preventivas desta doença continuam a ser reiteradas a vários níveis para o cumprimento cabal, com vista a travarmos a propagação desta doença mortífera que continua a ceifar vidas humanas no planeta. Recordar que o Presidente da República, logo com a sua chegada, depositou uma coroa de flores aqui na Praça dos Heróis Moçambicanos, em memória aos heróis moçambicanos. A semana comemorativa lançada a 16 de setembro em curso. Apenas recordar algumas palavras do Ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, que destacou a missão de combater o terrorismo em Cabo Delgado e a instabilidade na província de Manique e Sofala, que é dever de todos os moçambicanos. Quando do lançamento da semana comemorativa, Jaime Neto destacou igualmente o papel das comunidades na vigilância e denúncia dos atos macabros que aterrorizam as regiões da província de Cabo Delgado e centro do país.
Carlos Castanho, há que referenciar que o chefe de Estado recebeu ontem, ou seja, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que foram ontem saudar o comandante-chefe das Forças Armadas de Moçambique, presidente da República, num ato em que teve lugar no gabinete de trabalho do presidente da República, neste caso na presidência da República de Moçambique. Num evento que aconteceu ontem, o presidente da República deixou recados muito fortes já de defesa e segurança de Moçambique. Tomás Cisane Basílio Calecano. Deve ser o momento de maior das Armadas de Moçambique para Filipe Nyusi. As Moçambique não podem relaxar. Operações de 25 de setembro devem sim intensificar vigilância e combater o terrorismo em Cabo Delgado, os ataques perpetrados pela do país. Por sua vez, as Forças Armadas de Moçambique, representadas pelo chefe do Estado-Maior-General Lázaro Menete, assumiram de tudo a fazer para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Menete disse na ocasião que a violência e os ataques perpetrados pelos terroristas não vão desviar aquilo que é o foco Zianja Mapurangue Zacarias, defesa e segurança, que é basicamente garantir a soberania nacional, a paz, tranquilidade e unidade nacional. Este que é o ponto mais alto desta cerimônia. Dia 25 de setembro, data em que teve início a luta de libertação de Moçambique. Aguarda-se com muita expectativa o discurso do presidente da República. Decreto presidencial número 31/2020, de 22 de setembro. A medalha de mérito militar parte daquilo que é criada com o objetivo de premiar os serviços prestados na defesa da pátria e manutenção da segurança interna e internacional. A medalha de mérito militar é atribuída aos membros das Forças Armadas em reconhecimento da sua elevada competência, extraordinárias qualidades profissionais e pessoais, contribuição significativa para a eficiência, cumprimento da missão das Forças Armadas e não tenham sido condenados que tudo faz para preservar a paz no mundo. O Presidente da República destacou na sua intervenção, aliás, mesmo a pedir o apoio internacional como forma de combater este mal que continua a semear dor e luto. Fala-se de pouco mais de 1000 pessoas devido à ação terrorista. 158 da Constituição da República, 350 mil deslocados estes que procuram encontrar lugares seguros noutras com destaque para a província de Nampula, como também Zambésia. Aliás, recentemente a Prisão de Moçambique acompanhou a recepção de outro grupo na província do Niassa, que procura a todo custo abrigo face à ação de malfeitores. Mesmo na região centro do país, o governo procura a todo custo travar a onda dos malfeitores que integram a autoproclamada junta militar de Renamo, liderado por o excedente, dos membros das forças da Renamo, Mariano Nhongo, que procura desestabilizar o país na região centro do país, com ataques sucessivos que só nas últimas 2 semanas pode-se estimar em 4 ou 5 ataques, com destaque para a província de Sofala, na ligação dos distritos entre Nhamatanda e Gorongosa. Horácio Alberto Naipa. São ataques que minam aquilo que é o processo de desenvolvimento nacional, ataques perpetrados pela junta militar. Não se sabe ao certo quais são as motivações desses ataques, mas o fato é que são ações que estão a minar
a circulação de pessoas e bens no centro do país. Cerimónias centrais de 25 de setembro que decorrem sobre fortes medidas de prevenção da Covid-19, a pandemia representante mundial do Horácio Arosi a Chaves, assolar o país, que nos últimos dias tem vindo a ceifar vidas humanas em Moçambique. A cada dia que passa aumenta o número de óbitos registrados em Moçambique face devido a esta pandemia mundial, o surto da Covid. Vão o número de convidados para esta cerimónia, um número limitado. Manuel Francisco Dias, e que irão ser distinguidas, ou que seja, que estão a ser distinguidas pelo o Presidente da República, um número reduzido de membros de governo convidados para esta cerimónia central das comemorações de 25 de setembro, data em que teve início a luta de libertação nacional. Os jovens de 25 de setembro lutaram pela independência do país, os jovens de 8 de março lutaram Neto Ernesto Maunguel. Os jovens atuais têm o desafio de combater o terrorismo em Cabo Delgado, os ataques militares no centro do país, calamidades naturais. O meu colega fazia referência aos ciclones que têm vindo a assolar o nosso país. Falamos concretamente do ciclone Idai, que assolou o centro do país, e Kenneth um pouco para o norte do país. Portanto, Moçambique é um país vulnerável aos eventos climáticos. Teles Elísio Alberto secas, Paiva. Chuvas, inundações, ciclones, terrorismo em Cabo Delgado, ataques militares no centro do país. São desafios que se impõem ao processo governativo liderado pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosso. Capitular, a criação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique foi com o resultado da adoção em 1990 da primeira Constituição multipartidária do país, que as Forças Populares de Libertação de Moçambique foram praticamente extintas, a designar-se Força Armada de Moçambique, denominação que viria a alternar-se com a formação em 1994 do Exército Único, resultante da fusão das Forças Armadas de Moçambique com os antigos guerrilheiros da Renamo, constituindo-se assim as atuais FAD. Aliás, aqui onde nos encontramos dos erros Moçambique, a Avenida Ieme, que vai desaguar na Praça dos Combatentes, dois grandes monumentos construídos em reconhecimento do papel das Forças de Defesa e Segurança na preservação. Decreto Presidencial número 32, /2020, de 22 de setembro. Integram as forças, a ciência e a tecnologia desempenham um papel crucial no poder, na busca de soluções dos desafios do progresso das comunidades para liderar as novas forças. Neste âmbito, que é o tenente-general cidadãos nacionais que foi nomeado têm se empenhado com resultados alucinantes na investigação, inovação e na criação de novos conhecimentos nos diferentes domínios do saber. Nesses esforços são trazidas respostas relevantes e de grande impacto para o desenvolvimento socioeconômico, para o progresso da sociedade moçambicana, mas também relevantes para a própria investigação científica de reconhecida utilidade. No reconhecimento de méritos extraordinários demonstrados na inovação científica, pela contribuição de grande valor para a solução de problemas locais da sociedade, a partir da valorização e difusão do conhecimento tradicional, usando da competência que me é conferida ao abrigo da lineal do artigo 158 da Constituição da República, conjugado com o número 1 do artigo 39
da Lei nº 10/2011, de 3 de julho, decreto. Artigo 1. Atribuir a medalha de mérito da ciência e tecnologia a Alsácia Atanásio Nhacumbe. Artigo 2. O presente decreto presidencial entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se, Maputo, 22 de setembro de 2020, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Passo a chamar a condecoranda a receber as suas insígnias. Alsácia Atanásio Nhacumbe. Alsácia, a medalha de mérito da ciência e tecnologia. A tia Alsácia Atanásio Nhacumbe, condecorada com a medalha de mérito da ciência e tecnologia. Das poucas cientistas moçambicanas que hoje está virada à área de investigação no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e como também um Decreto Presidencial número 33/2020, de 22 de setembro. A medalha de mérito desportivo é criada em reconhecimento das pessoas singulares ou coletivas que se tenham distinguido pela sua contribuição para o desenvolvimento da educação física, do desporto e de todas as atividades com estas relacionadas. Em reconhecimento de méritos excepcionais revelados na prática do desporto, através da qual se prestigia o país na expansão das infraestruturas desportivas, no trabalho significativo para a massificação de modalidades esportivas, no desenvolvimento do desporto nacional, bem como no descobrimento, formação e desenvolvimento de talentos para a área desportiva, no uso da competência que é conferida ao abrigo da linha L do artigo 158 da Constituição da República, conjugado com o número 1 do artigo 39 da Lei nº 10/2011, de 3 de julho, decreto. Artigo 1. Atribuir a medalha de mérito desportivo a Aurélia de Aurélio Manave, Lucas Sinoia Januário, Pio Augusto da Silva Matos e Raimundo Franiço Chivavel, a título póstumo. Artigo 2. O presente decreto presidencial entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se, Maputo, 22 de setembro de 2020, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Passo a chamar os galardoados, um a um. Aurélia de Araújo Manave. De mérito com a medalha de mérito desportivo, com personalidade de Aurélio Manave, Lucas Sinoia Januário, Pio Augusto da Silva Matos e Raimundo Franiço Chivavel. São estas personalidades que se destacaram no âmbito desportivo, no desenvolvimento do desporto moçambicano. Esta cerimónia, para além de personalidades que se destacaram no processo da luta de libertação de Moçambique. Lucas Sinoia Januário. Envolveram de forma direta no processo de desenvolvimento do país em várias. Lucas Sinoia, homem do ringue, ou seja, homem do boxe em Moçambique, que chegou do internacional, faz parte Pio Augusto da Silva Matos de boxe, recentemente revitalizado no país. Os cunhos a receberem também serem reconhecidas neste evento.
representante de Raimundo Franice Chivavel. Diego Pio Matos, que faz parte dos 10 melhores atletas de basquetebol africano. E ainda este ano o Presidente da República endereçou mensagem de felicitação a este atleta moçambicano radicado na cidade de Quelimane, província da Zambésia. Decreto Presidencial número 34/2020, de 22 de setembro. A preservação do meio ambiente faz parte dos esforços tendentes à conservação da biodiversidade, da proteção da fauna e flora, com vista à melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Nestes esforços, são trazidas respostas relevantes e de grande impacto para o desenvolvimento socioeconômico, para o progresso da sociedade moçambicana, mas também relevantes para a própria sustentabilidade. No reconhecimento de méritos extraordinários, demonstrado na preservação do meio ambiente, pela contribuição de grande valor para a solução de problemas ambientais da sociedade, a partir da valorização e difusão do conhecimento ambiental, usando da competência que me é conferida ao abrigo da linha L do artigo 158 da Constituição da República, conjugado com o número 1 do artigo 39 da Lei nº 10/2011, de 13 de julho, decreto. Artigo 1. Atribuir a medalha de mérito de ambiente a Carlos Manuel Cipriano Lopes Pereira. Artigo 2. O presente decreto presidencial entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se, Maputo, 22 de setembro de 2020. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Passo a chamar o condecorando para receber as suas insígnias. Carlos Manuel Cipriano Lopes Pereira. Lopes Pereira, médico veterinário que sempre esteve em frente da preservação do meio ambiente. Aliás, Lopes Pereira fez parte do projeto de restauração do Parque Nacional da Gorongosa, do Grancar, que está por conta do custo restaurar um dos maiores parques, aliás, um dos parques que já teve maior o número de animais a nível da África. Pereira, que também recentemente foi galardoado com o título mais alto do mundo pela conservação do meio ambiente, que preferiu direcionar para a criação do Fundo Nacional em Defesa dos Fiscais Florestais. Termina-se o processo de entrega de insígnias e títulos honoríficos a várias entidades que procuram custo ou mesmo lutaram para a defesa de Moçambique da luta de libertação nacional, passando pelo processo de criação de Moçambique independente em 1905 até aos dias que correm. De Carlos Pereira. Neste momento, tenho a elevada honra de convidar a Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República de Moçambique, a proferir seu discurso, seguido do hino nacional executado pela banda militar. Excelência. Conservação em Moçambique. A qualquer momento. E moçambicanos, o discurso do Presidente da República, Filipe Nunes. Estimada família das Forças Armadas da Defesa de Moçambique, compatriotas, estamos mais uma vez na Praça dos Heróis Moçambicanos, o nosso panteão nacional, para homenagear um grupo socioprofissional especial, cuja missão é defender a independência nacional,
preservar a soberania e a integridade do país, garantir o funcionamento normal das instituições e a segurança dos cidadãos contra qualquer agressão armada. Ao comemorarmos o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, recordamos-nos com respeito daqueles homens e mulheres que no dia 25 de setembro de 1964, portanto, há 56 anos, iniciaram a luta armada de libertação nacional com o objetivo de pôr termo à dominação colonial no nosso solo pátrio. Por isso, queremos, antes de mais, saudar a esses obreiros da independência nacional e fiéis guardiões das conquistas do povo moçambicano. São homens e mulheres que deram o melhor de si para que hoje pudéssemos ser donos do nosso destino. Nesta ocasião, em que celebramos o nosso percurso histórico e as conquistas alcançadas por várias gerações de combatentes, dedicamos uma palavra de reconhecimento aos jovens que neste exato momento, estão nos teatros operacionais do norte e do centro do país. Sei dizer que ainda ontem fortemente repeliram um ataque a Bilibisa. Estes homens, oriundos de todas as etnias, tribos, raças, credos religiosos, sem cores políticas e que têm em comum a bandeira multicolor que nos identifica como nação, têm demonstrado alto sentido de patriotismo, bravura e valentia em defesa da nossa soberania e integridade territorial. Perante circunstâncias adversas e com a mesma galhardia dos combatentes de outros tempos, os nossos jovens não vacilam, porque estão conscientes da sua missão, que é a de combater o terrorismo. Uma versão de guerra diferente das lutas passadas. Assim foi com os jovens de 25 de setembro. Assim é com os jovens que compõem as nossas briosas Forças Armadas. E assim será com as gerações vindouras. Cada geração, a seu tempo e perante as circunstâncias concretas do momento, faz e tudo deve fazer para defender a nossa independência duramente conquistada. E porque a consolidação da independência é uma tarefa de todos os cidadãos, queremos, nesta ocasião, saudar a todos os moçambicanos que dia a dia se esmeram em busca do seu bem-estar, da sua família e de Moçambique como um todo. Compatriotas, durante 5 séculos o povo moçambicano esteve sob jugo colonial. Nesse período, foi-nos negado o direito à identidade e à autodeterminação. Para reverter esta situação, as gerações que nos precederam opuseram-se de forma tenaz e de armas na mão contra a invasão colonial, mas não lograram vencer o invasor por falta de comunhão de destino. A nossa história está repleta de marcas de homens e mulheres que lutaram contra a invasão, como são os casos de Gungunhane, do Império de Gaza, na zona sul do país, as dinastias dos Macombes, nos territórios de Manica, Sofala e Tete, os Achicundas no Vale do Zambeze, Cupula, Farlai e Mussaquanto em Nampula, Megama e Malapende em Cabo Delegado, e Mataka e Achivangila em Niassa. Cada vez que o colonialismo enfrentava estas revoltas localizadas e vencia, intensificava as formas de exploração e cimentava a convicção, ainda que errônea, de que a nossa terra era sua pertença. Cansados de sucessivas derrotas e humilhações, em 1962, sob direção do Dr. Eduardo Chivambo Manhani, moçambicanos de todas as tribos uniram-se numa única frente para lutar pela libertação de Moçambique.
e porque não se vislumbrava nenhuma solução negocial para o alcance da nossa independência, a 25 de setembro de 1964, o povo moçambicano teve de pegar em arma e iniciar a luta pela independência nacional. É neste contexto que o 25 de setembro foi consagrado o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Moçambicanas e moçambicanos, em ocasiões anteriores, já nos referimos que as nossas Forças Armadas de Defesa de Moçambique são herdeiras do legado glorioso das Forças Populares de Libertação de Moçambique. Se no passado as nossas Forças Armadas tiveram o desafio de libertar o país do colonialismo português, hoje, com o advento da globalização, as ameaças são difusas e mais imprevisíveis, o que exige das Forças Armadas à defesa de Moçambique um elevado nível de flexibilidade e prontidão combativa. O terrorismo, o crime transnacional, a pirataria, o crime cibernético e as missões humanitárias são alguns dos desafios que as nossas forças devem também estar preparadas para combater e vencer. Esta conjuntura adversa requer elevados níveis de coordenação e de articulação interinstitucional. Para que tal desiderato seja alcançado, há necessidade de desenhar respostas cooperativas e abordagens integradas, combinando a componente militar com a componente civil. Contudo, tal não isenta as forças do seu papel tradicional, que é a defesa da independência nacional, integridade territorial e a manutenção da paz. Os ataques terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, assim como os ataques da zona centro do país, protagonizados pela auto-intitulada Junta Militar da Renamo, constituem clara afronta à independência nacional, à integridade territorial e à paz que o povo moçambicano conquistou com muito sacrifício. Por isso, o lema das celebrações do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique deste ano, que é Forças Armadas de Defesa de Moçambique, 50 anos engajados na defesa da soberania, firmes na consolidação da paz, espelha a forma nítida a sua missão atual, que também é de todos nós. Compatriotas, é um país como Moçambique, onde as necessidades são imensas, poderia parecer tentadora a ideia de que a modernização e o redimensionamento das Forças Armadas constituem um esforço em vão, prejudicial ao investimento em outros setores prioritários. Este é um equívoco que deve ser desconstruído. O correto é não considerar a defesa e a segurança como elementos menores da Agenda Nacional de Desenvolvimento, e a situação atual tem estado a provar esta realidade. É importante que os cidadãos moçambicanos, independentemente da sua crença religiosa, grau de instrução, opção política ou posição social, entendam a importância do seu engajamento nos assuntos relacionados com a defesa. A sociedade precisa de compreender que os temas de defesa não são exclusividade dos militares. A defesa nacional é um assunto que a todos deve mobilizar. As nossas Forças Armadas merecem ainda que o poder político, todo ele solidariamente, reconheça a importância da missão que elas desempenham. É fundamental que todos sejamos solidários quando abordamos questões relacionadas com os objetivos que as nossas Forças Armadas prosseguem da alocação de meios e recursos. Bem assim, na apreciação de matérias que possam implicar ou sugerir depreciação do seu estatuto. Temos a consciência de que os tempos são de escassez de recursos, que graves problemas sociais requerem meios com prioridade e que as sociedades em crise ou com maiores desigualdades têm mais dificuldades em entender a importância crucial das Forças Armadas. Não obstante, importa dignificar, reforçar e conferir maiores capacidades de afirmação das Forças Armadas, pois foram eles que abriram o caminho para a independência nacional.
para a defesa da democracia e souberam aceitar o primado da vontade popular. São as nossas Forças Armadas que, em quaisquer circunstâncias e em cada palmo do nosso território, estão permanentemente mobilizadas para defender os valores essenciais da pátria que somos. Como comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, reitero o compromisso de me manter aberto ao diálogo e disposto a agregar todas as forças vivas da nação desejosas de contribuir para a afirmação do grande destino que estamos a construir. Conto para o efeito com a dedicação das 3 armas que compõem as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, isto é, do Exército, da Marinha de Guerra de Moçambique e da Força Aérea de Moçambique, para somar forças no objetivo comum de construir um país desenvolvido em concertação com as outras forças de defesa e segurança. Moçambicanas e moçambicanos, sempre que celebramos uma data emblemática da nossa nação, lembramos-nos daqueles que construíram, daqueles que fizeram essa data memorável. Recordamos-nos também de tantos cidadãos que ontem e hoje, nas mais diversas atividades do exercício de funções de Estado, atividades desportivas e culturais, atividades ambientais, na defesa da pátria, se destacaram dos demais companheiros pelo seu empenho. Temos a consciência de que existem muito mais militares que se têm vindo a destacar nesta grande empreitada de defender Moçambique. É neste contexto que acabamos de proceder de forma representativa à colocação de insígnias a 30 concidadãos. Os 5 graduados com medalha de mérito militar demonstraram dos seus companheiros, ao lado dos seus companheiros de trincheira, a sua valentia na defesa dos mais altos valores e interesses da nação do Teatro Operacional do Norte. Os 2, a título póstumo, foram mesmo na província de Cabo Delgado. O oficial superior foi quem comandou a operação onde infringiu golpes pesados em Mocimba, na primeira ocasião, e em recolha dos seus colaboradores, tombou. Os outros que estão aqui vieram do teatro e vão regressar para lá com toda a firmeza. Nós, os moçambicanos, fazemos a nossa humilde vênia às Forças de Defesa e Segurança, em geral, e às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em particular, encorajando-as a manterem-se firmes. Para além dos cidadãos aqui condecorados, outros 1.515 galardoados com a medalha veterano da luta de libertação nacional e um galardoado com a medalha de Naxingueia receberão as suas insígnias em cerimônias a serem orientadas pelos secretários de Estado na província e nas respectivas províncias e cidade de Maputo. Cada um destes cidadãos cumpriu a sua missão com zelo e abnegação, não esperando nada em troco. O seu comportamento constitui um exemplo que deve ser seguido por cada um de nós e transmitido às gerações vindouras. Em nome de todos os moçambicanos, gostaria de dirigir uma palavra de estima aos condecorados em todo o país. Vós sois o nosso orgulho e uma verdadeira fonte de inspiração para toda a nação. Continuem a honrar a nossa pátria, espalhando as sementes do patriotismo, dedicação e bravura, sem olhar para as nossas diferenças e cobrindo sempre a bandeira que une os moçambicanos. Quero aproveitar, antes de terminar, apelar a todos os moçambicanos concidadãos para continuarem a observar as medidas contra a Covid-19. É um caso sério, os casos aumentam, mas estamos numa fase em que os óbitos diariamente estão a surgir. É um fim de semana longo. O fim de semana passado não foi bom, porque vimos as praias cheias e nós, ao libertarmos ou ao dizermos que temos que voltar às praias, porque também percebemos que precisamos de recomposição física, mas também de apanhar o sol. Só que
parece que não há consciência coletiva. Não se observa as medidas. Sei que sim, não se mergulha com máscara, nem se pode correr com máscara, não se recomenda, mas o distanciamento vai ajudar mais. Sei também que as pessoas gostam de conviver com alguma bebida, mas nas praias, não só por causa do estado de emergência, isso está nas nossas leis, que não é permitido nos espaços coletivos o consumo de álcool. Pedimos para que respeitemos a vida, porque este país precisa, temos muitas preocupações e nós podemos poupar mais o medicamento, o comprimido, para podermos fazer muito mais. Precisamos de água, precisamos de energia, precisamos de estrada. Mais uma vez digo, peço para que observemos as medidas, todas elas recomendadas pela saúde. Estimadas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, permita-me terminar adequando a visão de um pensador. A história sempre avança e nunca espera pelos dúbios, inertes, indolentes e fracos. Somente as pessoas que avançam junto com a história e com o tempo podem ter o futuro brilhante. Estas pessoas são as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, é o povo moçambicano que caminham com o passado e o presente dos moçambicanos com a coragem e determinação. Bem-haja às Forças Armadas de Defesa de Moçambique e parabéns a todos os condecorados. Muito obrigado pela atenção que me foi prestada.